A paz do Senhor, meus queridos. Como é que vocês estão hoje? Na bênção? Na graça? Amém. Estou muito contente, muito feliz, igreja, porque mais uma vez a graça do Senhor me alcançou. Amém. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, para ministrar mais uma palavra, pela graça e pela permissão dele. Eu estava preparando a meditação aqui e o Senhor acabou me levando para outra meditação e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que vai se encontrar lá no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1 em diante, que vai dizer assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhes foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Mais à frente eu vou avançar um pouco, porque eu gostaria de compartilhar também o verso 24 do mesmo capítulo, que vai dizer: E a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da expiação, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vedes, não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitam o que na terra lhes fará, não escaparão muitos, menos nós escaparemos, se nós desviamos daqueles que nos fala lá em cima nos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas móveis com as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com relevância e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Graças a Deus. Queridos irmãos, o livro de Hebreus nada mais é que uma carta escrita para os cristãos que estavam sofrendo perseguições e tentações a ponto de abandonar a fé em Jesus Cristo. Aquele povo estava ali sofrendo uma perseguição ao ponto de querer desistir, ao ponto de abandonar a fé, de deixar Jesus. E aqui o autor ele enfatiza, porque ele nos faz relembrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Ele fala: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria foi-lhe proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra. Irmãos, Jesus ele veio para nos salvar, ele veio para cumprir o que as escrituras estavam ditas, que foram feitas pelos profetas muito tempo antes de Jesus vir.
E Jesus, ele se entrega por completo para concluir a obra na qual com alegria ele foi fazer a boa obra. Porque, irmãos, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, se o sacrifício não tivesse sido consumado naquela cruz, não estaríamos aqui hoje e nem teríamos o direito de ir para os céus. Porque olhando, irmãos, nós vemos que o povo escolhido é o povo de Hebreus. São os hebreus os escolhidos. Eles são o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Nós fomos adotados através da graça e através de Jesus Cristo, que nos permitiu, por causa do sacrifício, nos conectou com o Pai, nos conectou com os céus e nos trouxe uma nova esperança, e nos trouxe um novo lugar e nos permitiu sentar à mesa. Porque não éramos dignos de sentar à mesa, não tínhamos nenhum direito de sentar na mesa, mas através de Jesus nos foi permitido. Nós fomos aceitos para sentar na mesa com Ele. As lutas vêm, as tribulações vêm, mas nós temos que ser persistentes diariamente, porque as lutas virão todos os dias, mas as lutas não nos derrubarão. Choramos, ficamos abatidos, sofremos, mas Cristo ainda continua com a igreja. Cristo ainda persiste com a igreja. Cristo ainda chama a igreja. Então, irmãos, por mais que a luta esteja grande, por mais que a luta esteja árdua, não desista, não abra mão daquilo que o Senhor entregou para ti. Porque, irmãos, aceitar a derrota, abandonar a Jesus, é rejeitar o sacrifício que um dia Ele fez por nós. É recusar salvação, é olhar para trás, é deixar de seguir para frente. Então, irmãos, não abandone a fé. Persista na fé. Continue na oração, no jejum, irmão, na leitura diária da palavra, para que possamos, então, continuar vencendo em Cristo Jesus. Nós sabemos que a cada dia que se passa, fica mais perto da volta de Cristo, e as tribulações, as perseguições vão aumentando, porque, irmão, os sinais vão se cumprindo e o opressor, irmão, vai apertando a igreja ao ponto de ver alguns irmãos serem desertores da palavra e desertores da fé de Cristo Jesus. Então, irmãos, a consequência desses últimos séculos é que a perseguição, que a aflição aumente. E como nós vamos nos revertir para persistir na fé, para continuar adiante, para que possamos vencer o maligno? Na oração, no jejum, na busca. É assim que nós venceremos com Cristo, porque quando Cristo ele veio, ele pregou, ele curou, ele foi perseguido, mas nós não vemos Cristo reclamando. Nós vemos Cristo aflito, ao ponto de soar sangue, mas não vemos Cristo retornando para trás. Pelo contrário, com a alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra. Ele deixou os céus, ele deixou o seu trono de glória e desceu aqui na terra para nos salvar, porque ele nos amou de uma forma incondicionalmente.
O amor de Jesus é um amor, irmão, incondicional. É um amor que não dá para entender, irmãos, porque a quantidade que nós erramos é muito grande. Mas Jesus, Ele perdoa. Jesus, Ele nos chama de volta. E isso é um amor maravilhoso, porque é um amor que perdoa o pecador e chama o pecador. Você nunca vai ver Jesus desprezando ninguém. Na mesa, quando o traidor Judas estava com ele, ele permaneceu na mesa. Em nenhum momento, Jesus tira Judas da mesa. Mesmo sendo traidor, mesmo sendo um pecador, Judas permanece na mesa. E Jesus está falando conosco no dia de hoje que o nosso direito na mesa ainda está reservado. Nós temos ainda o direito na mesa, irmãos. Ele não vai tirar, irmão, você da mesa, porque um dia, irmãos, nessa representação que eu vos falo, um dia, irmãos, todos nós sentaremos na mesa com Ele nos céus e tomaremos da Santa Ceia do Senhor. E então, irmãos, viveremos dias de glória, viveremos dia de bênção, sem aflições, sem perseguições, irmãos. A igreja estará no lugar maravilhoso, a igreja não sofrerá mais tribulações, a igreja estará, irmãos, num lugar maravilhoso, na qual, irmãos, eu também espero anteciosamente. Eu aguardo, irmãos, essa promessa de Cristo Jesus de um dia nós, irmãos, sermos arrebatados e levados aos céus num corpo corruptível que vai se transformar num corpo incorruptível, irmãos, e nos levará aos altares. Estaremos juntos com Ele. É por isso que não podemos desistir, irmão, das nossas lutas. Persista, continue firme na fé, não desista, irmão, por nada neste mundo. Amém? Então essa foi a palavra que o Senhor me entregou na manhã. Eu espero que alcance pessoas, em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, esta foi a Tua palavra, Pai, no livro de Hebreus, na qual, Pai, nos incentiva a persistência na prova, a persistência na peleja, Senhor. Essas pessoas parece que estão escutando no dia de hoje, na manhã de hoje, na noite, na tarde, Senhor Deus, de hoje, possam, Pai, continuar, mesmo que a batalha esteja grande, Senhor. Mesmo que a batalha, Senhor Deus, não cesse, continua abençoando essas pessoas em nome do Senhor Jesus, Pai. Repreende todo o mal. Repreende, Pai, toda perseguição, Pai, toda calúnia do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, nesta manhã, que o Senhor venha nos guardar, nos encher do Teu amor, da Tua graça, da Tua benignidade, Senhor Deus. Que o Teu amor, Pai, possa transbordar, Pai, e encher corações, Deus, ao ponto, Pai, dessas pessoas continuarem, Pai, na prova, continuarem, Pai, na peleja com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E continuaremos, Senhor Deus, até o Senhor voltar. Ficaremos de pé até o Senhor voltar. Não desistiremos, Senhor Deus, não vamos olhar para trás. Continuaremos, Pai, na caminhada até os céus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Essa foi a palavra. E que o Senhor possa abençoar todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.